Oi, gente! Tô aqui pra falar sobre doulagem. No primeiro vídeo eu falei um pouquinho pra vocês sobre a minha história e sobre a minha formação em doula, e hoje eu vim explicar o que é ser doula, o que é o trabalho da doula, o que consiste, enfim, em que consiste. A doula é uma acompanhante de parto que, de forma geral, a função dela é dar suporte físico e emocional para a mulher que está parindo, a parturiente. E também para os seus familiares, acompanhantes e para o bebê na primeira hora de nascimento. Como que funciona do começo? A doula ela é procurada pela gestante. O contato pode ser via rede social, telefone, pessoalmente, através de indicação. Geralmente, as mulheres conhecem as doulas em rodas de gestantes que elas já vinham participando durante a gestação. As rodas de gestantes são encontros de mulheres e homens, pais, enfim, que servem para que as mulheres se informem durante a gestação sobre os mais variados mitos e informações, conteúdos, assuntos, etc. Então, mais ou menos a partir da 30ª semana ou sexto, sétimo mês, a gestante geralmente vai procurar a doula aí nessa fase. Acontecem 2 encontros antes do parto, uma disposição integral da doula durante o trabalho de parto e também 1 a 2 encontros depois do parto, que é para ver questões de amamentação, enfim, vou explicar melhor isso. Nos 2 primeiros encontros antes do parto, a doula vai conhecer essa mulher, a história dela, se ela tem ou não algum companheiro, quem ela vai escolher para ser o outro acompanhante de parto, porque a presença da doula não exclui a outra pessoa, né? Então entra na hora do parto doula, parturiente e acompanhante, isso é direito, aqui em Torres e também no estado de Santa Catarina. Nos 2 primeiros encontros, os assuntos abordados de maneira geral, entre outros, são sexualidade feminina, fases do trabalho de parto, hora dourada ou golden hour, que é a primeira hora de nascimento do bebê e todos os cuidados que precisam ser tomados nesse momento, amamentação, puerpério e etc. Esse encontro geralmente pode acontecer na casa da doula, na casa da gestante, numa cafeteria, numa padaria, enfim. De preferência, vai também o acompanhante que a mulher escolheu para ficar durante o trabalho de parto, porque ele vai precisar muito de tudo que a doula vai falar, porque chega uma hora do trabalho de parto que a mulher ela já não tem mais, como se tivesse desligado uma parte do cérebro que responde racionalmente. Então, esses 2 acompanhantes é que vão gerir ali tudo que vai acontecer, as decisões que vão ser tomadas, porque a parturiente, a gestante ali, ela vai estar em outra dimensão. Vamos dizer que a gente já fez toda essa educação falando sobre a importância do trabalho de parto, sobre o que vai acontecer, preparando essa mulher realmente para tudo que vai acontecer no trabalho de parto. Depois disso, mantém-se o contato por WhatsApp ou redes sociais. Qualquer dúvida que surja a qualquer momento, a gestante e a família podem entrar em contato com a doula. E aí, no dia que acontecer o trabalho de parto, que a mulher entrar em trabalho de parto, desde os primeiros sinais, ela já pode entrar em contato com a doula, avisar, a doula já vai informando o que ela deve fazer, ficar tranquila, tomar banho, se alimentar e etc. Enquanto a doula também se apronta, de onde ela estiver, para ir até a gestante, seja na sua casa ou no hospital, aí depende da situação e da escolha da mulher. Mas o que uma doula faz, né, na hora do trabalho de parto? Fica ali, do lado, permanece e faz tudo o que tiver que fazer para aumentar o bem-estar e para diminuir a dor dessa mulher durante o trabalho de parto. Massagem, aromaterapia, uso de rebozo, que é um lenço que a gente tem para fazer algumas movimentações, faz esse intermediário entre a gestante e a equipe médica. Enfim, a doula vai estar ali para tudo, para lembrar a mulher de que ela precisa se alimentar um pouquinho, para dar água, para fazer o que for preciso. Eu não vou falar muito os detalhes, porque depois serão feitos vídeos separados falando de cada tema que geralmente é abordado com as gestantes e a respeito também da primeira hora de vida. Mas é serviço da doula tentar fazer com que nessa primeira hora de vida tenha muita proximidade entre mãe e bebê, ou seja, fazer com que esse bebê venha de dentro da mulher direto para o seu peito, para que tenha esse contato pele a pele, para que a amamentação ocorra na primeira hora de vida, sabendo de todos os benefícios. Fazer com que o corte
do cordão umbilical ocorra depois que o cordão parar de pulsar. Muitas mulheres escolhem dar banho no bebê apenas 24 horas depois do nascimento. Então a doula vai tentar organizar e vai tentar fazer com que tudo isso ocorra da melhor forma possível, dentro do que a gestante já havia falado para ela que era a sua vontade. Tudo isso vai ser combinado, é feito um plano de parto que é entregue à equipe médica daquele hospital ou do parto domiciliar, enfim. Tudo que a mulher queria e tinha como vontade para esse momento é anotado e entregue. E aí a gente tenta fazer com que as coisas ocorram o máximo possível dentro da possibilidade, dentro do que é saudável para a mãe e para o bebê. Lembrando sempre que a doula não é uma profissional da saúde ou da equipe médica, ela não faz nenhum tipo de intervenção, nem corte, nem exame de toque, nem nada. Ela é só um apoio para a mulher mesmo. Outro ponto que é essencial do trabalho da doula é o olhar para a mulher. Por muito tempo, na verdade isso ainda ocorre muito, mas depois que o bebê nasce, a mulher ela fica um pouco esquecida. Todos os olhares se voltam para o bebê e realmente é muito lindo ver um bebê nascer e acompanhar esse ser nas suas primeiras horas, primeiros minutos. Porém, essa mulher, ela precisa de atenção e ela precisa de cuidado. E a doula está ali por ela. Pelo bebê também, mas principalmente pela mulher, porque já vai ter muita gente em volta desse bebê. E a doula vai continuar ali. Continua segurando a mão dela, fazendo companhia para ela, abanando o leque, fazendo o que ela precisar. Enfim, acabou todo esse momento de parto, de tumulto, de grandes emoções. Existe a parte de a gente tentar fazer com que o bebê mame na primeira hora de vida. A mulher, se ela quiser, ela vai tomar banho. Todos os exames vão ser feitos no bebê, e etc. E aí, depois que tudo estiver certinho, a pega do bebê estiver correta e tudo estiver mais calmo, a doula vai embora. Isso pode durar 3 horas no trabalho de parto, ou pode durar 24, 48 horas, enfim. A doula vai estar lá. Quando acabar, então a doula vai para sua casa e aí geralmente a doula fica esquecida nos próximos 7 dias. A gente fica num breu do esquecimento, que a gente geralmente não tem muitas notícias da família, porque tá todo mundo muito envolvido, visitas, pai, mãe, tudo ali naquela egrégora daquela criança, e tudo isso é muito, muito importante. E a gente deixa esse momento acontecer, a gente fica em casa, quietinho. Depois de 7 dias pergunta como é que tá, e se a gente pode voltar lá na casa dessa pessoa, dessa família, pra ver como é que tá a pega do bebê, como é que tá a amamentação, como é que tá a adaptação, como é que tá o emocional dessa mulher, se ela precisa de alguma coisa, se ela precisa que a gente faça uma comida, lave uma roupa, varra a casa, qualquer coisa a gente fica à disposição. Isso é um resumo geralzão assim do começo e do fim e do meio do trabalho de uma doula. Pra mim, a principal missão das doulas é humanizar o nascimento, fazer com que essa hora ocorra sem violência, sem intervenções médicas desnecessárias, que geralmente são invasivas e que a gente, muitas de nós ainda não sabem. Mas a doula trabalha em cima de evidências científicas. Tudo que ela falar pra você foi com certeza estudado e comprovado por artigos, pela medicina, por evidência, não por achismo, não por coisas que estão aí há muitos anos assim, estão sendo feitas assim há muito tempo, isso não vai mudar, não. Tudo é comprovado. Se ela fala pra vocês sobre episiotomia, pode ter certeza que o embasamento dela é científico. Se ela fala sobre amamentação, se ela fala sobre exame de toque, etc. A minha missão como doula é mostrar para as mulheres ou lembrá-las da sua força e de que elas são capazes de parir e de que elas têm uma força que às vezes foi apenas esquecida ou está adormecida. Existe algo que a gente tem que acessar, nós mulheres temos que acessar. É abrir os olhos de outras mulheres para reconhecerem que elas podem sim escolher como vai ser essa hora, que elas não precisam se sujeitar a muitas coisas que elas achavam que precisavam, que elas não precisam passar por violência obstétrica, por humilhações, por, enfim, várias situações que são desnecessárias e muito tristes, e que por muito tempo as mulheres acharam que era normal
as piadas feitas por médicos e enfermeiros nesse momento, que ela tinha que parir calada, que ela não podia gritar, não podia vocalizar, e entre tantas outras coisas que pode ser falada depois em vídeos futuros. Então a missão da doula é realmente empoderar as mulheres dessa força, trazer para elas essa energia feminina que é forte, que é capaz. E, por outro lado, pro lado do bebê, é proporcionar que essa primeira hora de vida seja feita da forma mais amorosa possível, da forma mais calorosa possível. Que ele tenha um nascimento respeitoso e também não passe por situações desnecessárias de violência, que os seus direitos sejam respeitados e que ele seja acolhido nesse mundo, nesse externo que estamos nós, né? Porque antes veio de um ambiente totalmente interno e agora precisa respirar sozinho, precisa se alimentar, precisa de suporte. Então a gente quer que esse bebê seja recebido aqui sentindo segurança, sentindo que é bom estar aqui. Sim, existem muitas evidências sobre muitas coisas no trabalho, na hora do parto, que são abordadas pela doula com a gestante para que ela saiba do direito dela, do que é positivo, do que é negativo, e para que ela escolha: quero isso, quero aquilo, assim, pode não ser. Levar o direito de escolha para as mulheres. Falarei mais sobre o clampeamento tardio do cordão, sobre episiotomia, sobre sexualidade feminina nos próximos vídeos. Espero ter sido clara. Tchau, meninas e meninos, nos mantemos sempre em conexão. Beijo! Ai, mas isso eu vou cantar, mas acho que vai ficar depois. Por que tu quer fazer eu passar vergonha? Depois tu fala de mim. Não vai não. Hoje eu vou começar direto. 1, 2, 3 e... Somos medicina, mulheres, medicina, cantando.